E assim, já que a gente abordou esses plots, eu quero também falar um pouquinho sobre o cara. O cara? Que cara? O cara. O ruivo. Ruivo. O ruivo. O parente do tá- Bruno Bandeira. É Porque pra verdade, quem não sabe, ele é ruivo, pessoalmente. Se Posso até vocês. Se você der um zoom muito grande na câmera, Vai ver um- talvez você veja. Você pode ver aqui que eu tô... Tá vendo? Vamos ser, pô. Vamos Mas ser. assim, Shanks, realmente. eu vou lançar na mesa. Quero uma votação primeiro. Shanks é vilão? É vilão. Pra mim é vilão. não é vilão nem um pouco. Eu também não acho ele vilão, mas eu acho que a gente, em algum momento, verá ali um Shanks versus Luffy. Será que pra devolver o chapéu? Não, eu acho que assim, pode acontecer isso em breve, Eu acho inclusive. que- O Shanks tá em Elbaf, não tá? Agora, Tá no momento, saindo. não. Tá Saiu. partindo. Já Já partiu. partiu. Mas Será sim. que ele não vai dar uma atrasada no navio, não? Não vai furar um pneu? Não, acho que ele vai meter o pé mesmo. Você acha Acho que ele meteu o já pé? meteu o pé. Pra não ter esse encontro agora. Esses desencontros. É que ele tá evitando encontrar o Luffy, né? Ele tá... Tá, pô. E ó, ele já pegou o cartaz, já viu que o Luffy despertou a Hito Hito no Mi. Tá ligado? Já sabe que o Luffy já é o Luffy, tá ligado? Já é o Yonko, já despertou a Hito Hito no Mi. Ele sabe todo o background. Ele já sabia que a fruta não era Gomu Gomu no Mi. Então, tipo assim, tudo isso. E, cara, qual que foi a grande discussão? Por que começou tudo? Porque ele deu um chapéu pro Luffy e falou: quando você se tornar um grande pirata, me devolva esse chapéu. Primeiro que assim, eu já acho que o Luffy não vence o Shanks ainda. Vocês acham que ele vence ou não? Ah, cara, não sei dizer. Não sei. Você acha que vence? Você Mas acha que eu o acho Luffy... que o Luffy já é digno de devolver o chapéu, pelo menos, né? Já. Isso Então, daí fala, ó, tá aqui, que já não tô aguentando mais isso, tá me Chega, dando trabalho toma. danado. Eu acho que o Luffy ele tá pertíssimo do nível do Shanks, mas sim, ainda tem aquele último degrauzinho. tem um caldo. Tem um último degrauzinho que talvez ele precise provar. Então, é por isso que eu acho que eles vão lutar. Acho que não vai ser uma luta assim de... Vida ou morte? Vida ou morte. Mas é pro Luffy se provar pro Shanks, sabe? Aham. Tipo, ó, agora eu realmente fui digno desse chapéu, consegui te superar, agora toma ele de volta que eu vou atrás do One Piece. Eu acho Né? isso muito bonito. Então, Imagina, se fosse assim, ia ser muito bonito. eu acho muito bonito. E se o pós One Piece for devolver o chapéu? Ele falou, eu vou me considerar um grande pirata quando eu achar o que eu tô procurando, e daí depois disso, eu vou enfiar esse chapéu no Shanks. Poderia ser também, tipo, o próprio Luffy, ele desejar, tipo, não, eu ainda não me considero digno o suficiente. Poderia ser. Porque É uma desculpa esparrafada pro Oda poder segurar um pouco mais? Mas faria sentido Mas depois também. vai falar o quê, né? Depois em devolver o chapéu de palha, como que vai ser o bando? Mas Qual sabe- que é o nome do bando? Vai sabe- ter que mudar a bandeira? Esse é o problema, É, né? Por isso que do o pessoal Johnny. gosta de empurrar até o Lá final. até o final. Tipo, assim, não seria impossível. O Zoro, ele é até hoje chamado do quê? De caçador de piratas. Sim. Há 2 anos ele não caça nenhum pirata, né? Na profissão de caçador de piratas, mas ele continua sendo chamado assim. Então, assim, os títulos, as alcunhas dos personagens, elas vão mudando de forma orgânica, né? Então, mesmo que o Luffy ele perca o chapéu dele, ainda vai ser chamado dessa forma, pelo menos por bastante tempo. É, verdade. Mas eu acho que ainda assim, o que me dá uma quebrada no Shanks é que é muito mistério, é muito background, é ele ser descendente de um dragão celestial. Essa é louca. É ele, tipo, meu, o Ele cara. é- O cara, ele sabe do One Piece, ele decidiu ir atrás do One Piece agora, coincidentemente, depois que ele viu que o Luffy despertou o Nika. Então, por que tanto mistério? Por que vocês acham que envolve o Shanks? Qual que é o propósito dele? É ajudar o Luffy a encontrar o One Piece? Ele carrega o legado do Roger? Ele tá do lado dos dragões celestiais? O que vocês acham do Shanks? Cara, eu acho o Shanks um mistério. Eu realmente não consegue nem deduzir. Não consigo entender ele. Não consigo. É. Eu acho que, assim, tem um ponto que realmente fica uma interrogação ainda que não dá pra dizer, não dá pra saber, que é justamente nessa frase, do ele querer reivindicar o One Piece, sabe? Querer encontrar o One Piece. Sendo que sempre passou a impressão de que ele só tava lá pra ajudar o Luffy, pra servir como um suporte. Mesmo que, de vez em quando, os métodos dele sejam questionáveis. Como a gente acredita que ele, quando foi conversar com os Gorosei, falou sobre o Luffy pra eles, né? Falou sobre a verdadeira natureza da fruta que os próprios velhotes lá já sabiam como é que era. Mas que foi o quê? Pelo que deu a entender do contexto geral do que estava acontecendo, foi esse o gatilho para que o governo tenha mandado urgentemente o assassinato do Luffy. Sim. Ou seja, indiretamente, o Shanks, quem teria
teria ordenado, né? provocado essa caça ao a Luffy. morte Ali nos do Luffy. bastidores, né? Mover os pauzinhos para que aquilo acontecesse. Mas não para que o Luffy viesse a morrer. Para que ele viesse a ter condição de despertar a fruta dele. Né? Então, assim, métodos questionáveis, mas ainda assim eu acredito que no fim das contas ele esteja lá para fazer, teoricamente, né, o bem. Vamos dizer assim, no nosso consenso aqui, o que seria o bem e o mal, né? Mas, ao mesmo tempo, quando ele fala que quer encontrar o One Piece, que ele tá lá para entrar na disputa, coloca isso tudo em xeque, né? Mas peraí, ele tá lá para ser um rival do Luffy ou ele tá lá para ajudar o Luffy nisso? Né? Sabe o que eu viajando assim? Eu imagino que ele tava com a Gomu Gomu no Mi, ele já sabia para que servia, qual era a finalidade dela, e ele sabia que aquela fruta ia escolher o próximo usuário. Como escolheu. A larica do Luffy lá foi o que ajudou ele. E, consequentemente, depois daquela confusão toda no primeiro arco, o Shanks sacrificou o braço dele não pelo Luffy, mas pelo que ele vinha se tornar em relação a Gomu Gomu no Mi, que poderia ditar o caminho, o trajeto pro One Piece. Pela No nova final, geração mesmo. entendeu? Então talvez ele tivesse dando um suporte realmente, mas pra, tipo, usar o Luffy mediante o que ele vai se tornar. Eu acho que pode estar por aí também, né? Mas isso daí é só uma abstração minha aí, né? Sem nenhuma base, sem nenhum fundamento. Ele provavelmente sabe o que é o One Piece, não sabe? Porque, pô, o cara ele era chegado do Roger. Olha, Será? Ele era chegado. Mas pô. eu acho que ele não sabe. Você acha que ele não sabe? Não sabe. Porque, ó, vamos lá. Ele já sabia que a Gomu Gomu não era a Gomu Gomu. Sabe? Ele já tinha muitas informações. Ele sabia onde encontrar a fruta, ele sabia pra quem passar a fruta. Então ele tinha um contato com o Roger. Eu acho que não... Tipo assim, não é um segredo pra ele. Será? Talvez... O Bug tava na tripulação também. O Bug... sei Mas lá. o Bug também é um mistério. É que o Eles não Shanks foram. e o Bug, eles não foram, né? Eles não foram. Eles não pra- foram até a última ilha, Left Tail. Então, assim, a grande questão é, será que o Shanks realmente sabe? Existe chance dele saber por quê. Depois a gente vê o Roger conversando com o Shanks, né? A despedida deles dois, Antes de se entregar. antes dele se entregar. E é um dos grandes mistérios envolvendo o Shanks é justamente tudo que foi conversado naquela Quanto despedida. Com o Roger. né? Quanto E mistério. assim, a primeira coisa, que é o óbvio, o Roger ia morrer e ele parecia esconder isso do Shanks, né? Tem a conversinha durante o flashback em que o Shanks, ele vê o Roger lá na cabine dele e vai perguntar, capitão, tá tudo bem? Não, tá tudo tranquilo, né? Só que depois a gente descobre que ele tava morrendo. Então, assim, poderia ser que ele só tivesse descoberto que o capitão dele ia morrer e ia principalmente se entregar naquele momento. Então, isso já seria motivo suficiente para ele cair em lágrimas, mas não só isso. É muito possível que... cara, aí essa parte é bonita até. Que naquele momento o Roger tenha dito que o Shanks não era o próximo da fila. Não era o candidato, não era o cara que o próprio Roger esperava. Caraca. Tipo assim, o Shanks não era o próximo Roger. Não era o que ia seguir os passos do Roger. Próximo rei dos piratas. Não deveria ser ele. O herdeiro da vontade mesmo, né? Não ia ser ele. E por que isso? Cara, é muito louco. Primeiro, isso entra em conflito porque o Shanks já havia recebido o chapéu de palha. Então, naquele momento, tipo, a gente já vê o Shanks lá, pequenininho, com Sim. chapéu de palha, assim. Então, já dava pra ver que ele se sentia, assim, o talentoso, o herdeiro. Ele era o cara bolado que desde de moleque, né? ia ser o próximo, tal, né? Então, a moral dele já estava levantada a partir daí. Sempre foi talentoso e tal. Só que no momento em que ele provavelmente descobre que ele não era o próximo, também é outro baque na vida dele. Fica, puta merda, não sou eu, sabe? Já vamos entrar no porquê disso. E terceiro, a missão que ele provavelmente recebeu, né? Tipo, ele almejava ser o rei dos piratas também, só que na despedida dele, que ele tem com o Bug e tal, né? Quando cada um segue para um caminho, o Shanks, ele diz, não, eu não vou atrás do One Piece agora. Eu vou deixar isso para depois. Mas por quê? Mas por quê? Por quê? Ele não explica. Não, eu vou deixar para depois. Por quê? Provavelmente ele recebeu a missão do Roger de caçar, onde quer que estivesse no mundo, a fruta que acabou indo pro Luffy, né? Caraca. E aí, por que que o Shanks, no fim das contas, não seria o próximo Roger? Eu acredito que, na minha visão, pelo fato do Shanks não ser um D, assim como o Roger. Nossa. E por que isso é tão importante? Ah, só um sobrenome, sabe? Mas quando você parar pra pensar que o próprio Shanks é, na verdade, um dragão celestial,
Você pensa, não. Essa história secular, quase milenar, é uma história travada de uma guerra entre os D e o que se compôs depois como o governo mundial, né? Caraca. Então, faz sentido ser necessário que um D se levante para que isso faça sentido. É que nem quando foi na Ilha dos Tritões, né? Que o Luffy, ele é colocado como esse grande herói que precisava resolver a situação, né? A gente tem o Jinbe, que é o timoneiro do bando, que é um homem-peixe, que tinha total condição de resolver a situação sem problema nenhum. Mas eles fazem questão, ele afirma que precisava ser o Luffy, alguém de fora, para resolver a situação. Para que não fosse uma briga interna ali só de, enfim, né? Uma briga interna que precisava ser alguém de fora, um ser humano, para provar que a relação de humano e homem-peixe poderia existir, né? Quebrar aquelas barreiras, Quebrar né? justamente aquela barreira que existia. Bravo. Então existem esses signos por trás que fazem sentido, né? Que um D, como o Luffy ou como o Roger, foi, enfim, tenha que ser aquele que vai realmente trazer esse novo amanhecer. E não o Shanks, que é justamente herdeiro dos grandes vilões dessa história. Cara, que legal. Que absurdo, cara. E você acha que o Imu-sama pode ser um D? Olha só, hein? Que é curioso? Olha só. Eu acho que não. Que a gente já teve a suposta revelação do nome do personagem, né? Que seria Imu Nerona. Eles dizem dessa forma, né? Que existiu, na verdade, um rei com esse nome. Ou seja, que pode ser essa pessoa, essa figura que tá agora ocupando o trono vazio. Mas sabe o que me pega? O Sharingan ali. Não, não faz sentido se não fosse um personagem que a gente já tivesse visto ou que a gente conhecesse, esconder atrás de uma silhueta. Entendeu? Esse mistério aqui que é muito esquisito. Então, assim, por que faria uma silhueta de um personagem que, tipo assim, é um random? Nunca ninguém viu esse cara. Por que eu vou esconder quem que ele é? Mas eu acho que não é nem um personagem que a gente já viu. Mas eu acho que o motivo de esconder a silhueta deve ser alguma coisa que tenha Você acha que ele é meio bizarro? no corpo do Imu-sama. Porque, por exemplo, Não ó, acho que é alguém que já O que eu- apareceu. Uma transformação, talvez? Alguma coisa do tipo? tipo uma mutação, eu acho. Mutação. Interessante. E aí, por exemplo, a gente tem aqui, ó, que eu falo pra vocês da silhueta, né? Por que a silhueta é importante? Esse cara aqui é o irmão gêmeo do Shanks. Tô errado? Me conta essa história aí, Bruno. Cara, silhueta. Tipo, óbvio, quando você pensa em silhueta, assim, Imo, o suposto irmão gêmeo do Shanks, você sempre vai pensar, realmente, faz sentido esse questionamento de, pô, se não é ninguém nada demais, não faz sentido esconder. Mas você vê que, mesmo quando não precisava, o Oda ainda assim esconde. Ainda assim ele usa muito o recurso da silhueta. Tanto que é muito famoso por isso, né? Até quando é mais uma silhueta, o povo ninguém merece. Não, mais uma não é possível. Mais uma O Oda silhueta. gosta, né, de uma silhueta. Mal gosta. Então ele usa repetidamente. Ele é fã de Pokémon. Sim, mesmo. É verdade. Quem é esse Pokémon? Boa, boa. Mesmo quando é um personagem que ninguém conhece. Sabe? Ele vai colocar uma silhueta só pra fazer um mistério, mesmo já podendo revelar logo de cara. Sabe? Só pra fazer o mistério. Mas eu acho que sim, nesse caso, a aparência é o que entrega muito do jogo. E é por isso que ele tá escondendo tanto a imagem de Imo, né? Porque que a... Cara, tem algumas teorias de como... do porquê essa aparência dessa figura importa tanto. Tem uma referência que eu gosto muito de... Não sei se foi um rei, que essa eu só vi na thread no Twitter. Então eu precisaria dar uma investigada melhor. Mas não sei se era um rei, alguém de uma posição nobre, etc., que tinha uma doença que a pele da pessoa ficava toda zoada, sabe? A figura, não sei se não era lepra, alguma outra coisa. Sífilis, provavelmente. Não sei. Tá. Mas eu sei que a pessoa, ela só aparecia em público muito parecido dessa forma assim, sabe? Com todo um véu por cima cobrindo... Não sei se você sabe qual é essa referência. Não. Mas, enfim, aparecia todo coberto. Nada aparecia da pessoa. Usava uma máscara e tal, sabe? De ferro, assim, enfim. Essa é uma das possibilidades. Tipo, é uma pessoa com um corpo completamente decrépito que não pode aparecer. E tem uns motivos recentes aí no mangá que podem sustentar um pouco essa ideia. Segundo, que é o que eu particularmente acredito. No caso de Imo, que poderia muito bem ser
resultado de uma troca de corpos aí. Tenha rolado uma troca de corpos. Vocês conhecem o Trafalgar Law, né? Uhum. Ele tem o poder da Ope no Mi, A operação. que consegue trocar Caramba. o coração das Caraca, pessoas. Que brabo. Né? A alma, enfim, a personalidade, a mente Sim. das pessoas pra Ele consegue assumir fazer o corpo de tudo, outra né? pessoa. Pois Na é. sala dele lá de operação faz tudo. E eu vejo muito essa possibilidade como sendo a mais forte, sabe? Caraca, que como sendo a mais incrível. forte. Tipo, essa pessoa que a gente vê aí tendo a aparência de uma figura, que eu acredito particularmente, né? De uma ancestral da família Nefertari. A família da Vivi, Aham. lá da saga de Alabasta. Mas sendo outra pessoa que assumiu o corpo dela. Ocupando agora o trono, sabe? Sim. É O particularmente que até estranho. justificaria a ocupar o trono porque é de uma linhagem Uma linhagem nova. real. Uma linhagem Uma real. das 20 linhagens novas. E, pô, olha só que louco, né? São 20 reinos que juraram essa aliança, né? Do trono vazio, etc. De que não vai ter um rei do mundo, etc. Para formar o governo mundial. Só que quando a gente vê o trono vazio, a gente só consegue contar 19 espadas. Ou seja, um dos 20 reinos não fez esse juramento Caraca. na surgimento, né, do governo mundial. E muito provavelmente foi a família Nefertari, né, que a gente já sabe que se recusou a subir, a ascender, né, a realeza do mundo, enfim, para formar esse governo mundial, mas talvez não só porque originalmente a rainha da época, isso a gente já sabe que se recusou a participar disso, mas talvez porque, quem sabe, alguém tenha tomado o corpo dela, né? Que ela foi apagada da E história, ela, né? né? Que louco. Isso tem até esse detalhe interessante, que a rainha da época parece que desapareceu. É dito literalmente que ela desapareceu. E quem é que senta no trono? Caraca, Né? Alguém que literalmente desapareceu durante todos esses séculos, né? Então, enfim, muito provavelmente eu acho que rola sim a confirmação disso. Agora, o Bendito ali, o irmão gêmeo do Shanks, Não, porque é verdade, é a mesma espada do Shanks. é muito parecido. O sorrisinho também, bem de Shanks também. Não tem como negar. Cara, Parece o muito narizinho homem. quadradinho, né? Narizinho E quadradinho, sabe? Pô, só que não é o Shanks, porque a mão ali é a mão esquerda, que ele não tem. Ele não tem. Aí já coloca já pra Mas já deixar a coloca de gente, propósito, coloca né? pra então, bosta, já é coloca outro de cara. propósito, Não é que ele mano. repetiu o Shanks ali. Não, e também, Incrível, eu vi até né? no seu vídeo, Bruno, você falando sobre isso daqui, acho que foi essa semana ou semana passada que você postou. Foi essa última semana. E aí tem algumas páginas no mangá que eu não tinha me atentado a isso, mas é verdade. Tem algumas páginas no mangá que esconde a cicatriz. Que simplesmente não aparece a cicatriz. Tipo assim, ele aparece de lado, sabe? Alguns momentos realmente, pode ser que o Oda tenha esquecido da cicatriz, mas ele não tá com a cicatriz. E são momentos suspeitos, tá ligado? Então, Sim. assim, existe essa teoria de que, cara, ele tem um irmão gêmeo. Você Existe. acredita nisso? Não, eu sou, assim, veementemente contra. Eu acho uma Gêmeo ofensa. já basta- Seria Eu acho estranho uma do ofensa. nada aparecer um irmão gêmeo. Ia virar do nada Paola Bratti. É, não. entendeu? Eu acho Sacou, uma né, irmão? ofensa. Acho que o Oda não faria essas Pelo coisas. menos ele não comeu o irmão no útero, né, mano? Então, Também. Tem essa já é um lucro, já. Eu Bom. acho uma ofensa, assim, cara, eu acho muito, se eu fico lendo comentário que, assim, eu vou ler os comentários, não no meu canal, porque eu já deixo claro qual é a real. Mas assim, ver post aleatório no Instagram, por exemplo, e o pessoal, não, mas e a cicatriz? Como você explica isso? Cara, às vezes o Oda ele só esqueceu de desenhar, tipo, era justamente a lateral que ele mostra que não tinha a cicatriz. Era só o detalhezinho que ele precisava ter colocado e esqueceu de colocar. A gente superestima muito às vezes, É, né? pô, Exige isso. muito do autor. Gente, é um cara cara que tá- desenha toda O cara semana. fez 1.300 páginas, o cara já tá cansado, velho. Maluco, Ó, tem né? até um capítulo muito famoso, né? Que é o Zoro com a cicatriz do Luffy, né? Verdade. Fugiu. Pode crer. Então, ó, isso Pô, quer dizer alguma é coisa? humano, né, gente? Ó, mas vamos falar sério, então, sobre esse caso aí. O que sustenta essa possibilidade? Primeiro, esse detalhe da falta de cicatriz quando o suposto Shanks vai conversar com os Gorosei, né, e não tem o detalhe da cicatriz, né? Sendo que tem um monte de rachura na imagem, né? Que ele pode só ter esquecido de colocar o detalhezinho ali, né? Já teve que colocar um monte de rachura. Aí pronto, faltou um negocinho ali só. Mas depois, o que veio? Primeiro, quando ele vai encontrar os Gorosei,
né? Ele tá lá com a capa e tal, e a gente não pode ver, não consegue ver o braço dele. Então, será que realmente era o Shanks? Não dá pra saber se só tinha um braço ou não. Sabe? Aí já começou a loucura. Mas aí vem o que realmente foi o ponto principal que disseminou esse inferno, que foi. Que é uma entrevista que o Oda ele deu pra um canal japonês no YouTube. É um canal de fãs japoneses que conseguiram entrevistar o Oda. Eles vão lá e perguntam, tá, mas Oda Sensei, esse lance aí, o Shanks, eles são duas pessoas diferentes? Porque a gente tem página que ele não tá com a cicatriz e, sabe, ele chegou tão rápido na guerra de Marineford, mesmo estando tão longe, sabe? Como é que é isso? E aí a resposta na entrevista é censurada. Ah, não. Ah, você tá de sacanagem. Aí É sacanagem. censurada. Então você pensa, pô, aí realmente tem coisa, né? Se foi censurada a resposta do autor, é porque alguma coisa ia dar um spoiler importante do futuro. Caraca. Não necessariamente que ele tem um irmão Não gêmeo, mas... necessariamente É. essa história do irmão gêmeo. Mas tem alguma mas coisa. Que alguma coisa importante não fazia sentido ser revelado naquele momento. E aí depois o resto da resposta do Oda é descrito... Não, na verdade, assim, até, olha só, tem essa resposta censurada e a nota do canal, né? Dos entrevistadores dizendo, tirem suas próprias conclusões. Caramba. Já aumentando ainda, botando ainda mais Só lenha. faltou deixar Já- o perfil lá também, a silhueta, tá ligado? Pra dar um drama. Mas aí depois eles colocam o final da resposta do autor, dizendo, mas sabe, às vezes eu só esqueço de desenhar as cicatrizes mesmo. E é isso. Ou seja, o próprio autor ele dá uma amenizada nesse fogo todo. Mas de fato, alguma coisa tem aí. E agora, no capítulo mais recente dessa semana, teve a infame silhueta que voltou a explodir essa ideia. Que pra mim, assim, o pessoal dissemina por dois motivos. Primeiro, pura teoria da conspiração, porque a galera gosta de, caraca, na verdade sempre foi outra pessoa e fica, meu Deus, e vira o jogo completamente. E segundo, que eu acho que é a galera que não quer ver o Shanks sair do pedestal de forma nenhuma. Sabe? A galera que exalta tanto o Shanks a ponto de não poder sequer ver qualquer falha moral, qualquer possibilidade de falha moral no personagem. É por isso que é o Shanks perfeito, bom, bonito, gostoso, mas tá aí um irmão gêmeo maligno dele que faz todas as atrocidades do mundo. Mas não, cara, o Shanks ele é interessante justamente por isso. Por Por essa ele ter essas dualidade. nuances. Eu Sim. também acho. Acho que faz parte do personagem. Com certeza. Esse mistério todo envolvendo ele, né? Sim. Putz. Acho que não é do estilo do Oda colocar do nada um irmão gêmeo pro Shanks. Sim. É. Tanto que assim, mas claro, Esperamos que não. o mistério que foi feito abre margem. Não tem como negar que a semelhança é gritante. Sim. Então, convenhamos, se fosse pra dar um palpite, a gente pode supor sim, que pode ser um parente, pode até ser um irmão dele, Ou quem pode ser sabe. que ele tenha um desvio de personalidade. Tipo assim, ele realmente tenha dupla personalidade. Que não? É ele ali de novo, literalmente. É. É ele ao contrário, ele é literalmente invertido Shanks horizontalmente. reverso, tá Shanks ligado? É literalmente, é o Flash reverso. exatamente. O multiverso do Shanks, né? Então Vai estar de cabelo amarelo. é engraçado, sabe, que você falou isso, mas não foi à toa, não. Tem um negócio interessante aí. Sério? Que Nem eu sabia dessa. Chutão no escuro, É hein? a Total. fruta É. do multiverso. fazem uns 10 anos que o Oda, ele... Na época, nossa, a gente não tinha quase informação nenhuma, né? As coisas apareciam, a gente não sabia o que era, enfim. E aí surgiu uma ilustração do próprio Oda de uma peça que ia rolar em Kyoto, onde ele criou personagens para aquele evento. E ele cria, basicamente, um cara que era idêntico ao Shanks, só que loiro. Pra ser o vilão daquela história. Pra ser, sacanagem. olha, o vilão daquela história. Então imagina se é. Já- Assim, não é o mesmo personagem, porque aquele foi já pra aquela história lá Sim, da sim, peça, sim. lá Mas do evento. quem Mas sabe se não tem foi alguma ali um foreshadow, referência, né? Quem sabe? Mas assim, Caraca. eu chutaria um irmão, um parente, sabe? Tudo bem que nessa... Mas relacionado. Alguém, Relacionado. porque não tem condição. Não É tem muito condição. bom. É muito parecido, sim. Então, algum parente pode sim ser, sabe? Tem alguma coisa, né? Porque senão ele não colocaria a espada também É. igual. Pode, inclusive, quem sabe não ser, né? A espada do próprio Roger. É. Que o Roger morreu, foi executado, mas a gente não sabe onde foi parar a espada dele. Mas gêmeo não- Apesar do Shanks ter o golpe dele, né? Apesar do Shanks ter o golpe dele, mas não tem a mesma espada. Então, Cara, inclusive que aquele cara interessante. com a barba branca, né? Só pra terminar a loucura do caso de família, parece que é o pai do Shanks. Ou tudo leva a crer que Putz, seja o grilo. pai dele. Nossa senhora. Ou será que esse é o avô e aquele é o pai? Também. Ou será que esse cara aqui é o Shebeck? Nossa, imagina ele tá vivo.